No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina sobre a necessidade de um coração aberto e disposto a receber a palavra de Deus, superando os obstáculos que podem sufocar o crescimento espiritual. Na cultura, na história, vamos expressar, levando a palavra de Deus em todo lugar. Vamos lá, fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar, ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal do Padre Chinaka. Eu me chamo Chinaka Justin Mberi, o padre da Congregação dos Oblatos de São José. E neste domingo, 15º domingo do tempo comum, trazemos ao vosso redor a reflexão dominical com os leigos, isto é, levando o evangelho aos seus corredores para que possam crescer na fé, para que possam entender e conhecer bem a palavra de Deus. E comigo neste domingo estão os três convidados: o Marco Ferrão, a Claudete e o João Vicente. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Padre Chinaka. Olá, Padre Chinaca, olá, Claudete, olá, João Vicente, novamente. É um prazer estar aqui, né, mais uma vez nesse domingo para falar sobre a palavra de Deus. Espero que todos vocês aproveitem o máximo as palavras do Evangelho de hoje, desse domingo, são onde se inicia as parábolas de Jesus, né, mensagens profundas e muito bonitas. Espero que todos vocês nos acompanhem aí até o final. Muito obrigado pela acolhida, Padre Tinaca, Marcos Ferron, né, e o seu João. Estou muito feliz de estar com vocês aqui e acompanhar esse evangelho, né, de domingo. Muito feliz, muito obrigada. Olá, boa noite, Padre Chinaca, boa noite, Marco, boa noite, Claudete. É um prazer estar aqui novamente com vocês para meditarmos o evangelho do 15º domingo do tempo comum, que é a parábola do semeador. Para mim é um prazer, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine hoje e sempre. Amém. Amém. E antes de iniciarmos, vamos invocar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações Enche os dos corações vossos dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Enviai o Espírito vosso Espírito e tudo tudo será será criado. criado. E E renovareis renovarei a face da terra. a terra. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje e nos próximos 2 domingos, o Evangelho nos apresenta as parábolas de Jesus. Nessa parábola, Jesus nos apresenta uma imagem poderosa e rica em significado, que nos convida a examinar a qualidade do solo do nosso coração e a responder à palavra de Deus com generosidade e frutificação. Na parábola que nos é apresentada neste domingo, Jesus descreve um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo. Algumas das sementes caem à beira do caminho e são comidas pelos pássaros. Outras caem em solo pedregoso, onde germinam rapidamente, mas secam por falta de raiz. Outras caem entre espinhos que sufocam o crescimento das plantas. E, por fim, algumas caem em solo bom e produzem uma colheita realmente abundante. Essa parábola representa a nossa disposição interior para receber a palavra de Deus. Assim como os diferentes tipos de solo, também podemos ter diferentes atitudes em relação à palavra de Deus em sua ação em nossas vidas. A primeira lição que tiramos dessa parábola é que Jesus é o semeador e a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus dá vida em todos, devem ser cobertos por sua palavra. O solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem,
permitindo que Satanás a roube de seus corações. Essas pessoas podem ser distraídas pelos prazeres do mundo e pelas preocupações materiais, não dando à palavra de Deus a devida importância e atenção. O solo pedregoso simboliza aqueles que ouvem a palavra com alegria, mas não têm raízes profundas na fé. Quando surgem dificuldades e perseguições, sua fé rapidamente se enfraquece e se desvanece. Eles são impulsionados pela emoção momentânea, mas não preservam na vivência, não perseveram na vivência do evangelho. O solo entre espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas permitem que as preocupações do mundo e o apego às riquezas sufoquem seu crescimento espiritual. Essas pessoas são afogadas pelos desejos materiais e não conseguem colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas. Por fim, o solo bom representa aqueles que ouvem a palavra de Deus com um coração aberto e generoso. Eles acolhem a palavra, vivem com sinceridade e permitem que ela frutifique em suas vidas, produzindo uma colheita abundante de boas obras e de bom testemunho cristão. Diante dessa parábola, somos desafiados a questionar: qual é o estado do solo do nosso coração? Estamos dispostos a escolher a palavra de Deus com alegria e perseverança? Ou permitimos que as preocupações, as distrações e os apegos do mundo nos afastem do caminho de Deus? Lembrem-se, Jesus diz isto: faça o bem sempre, porque as pessoas verão as coisas maravilhosas que você faz. E o que eles farão? Eles se voltarão para Deus no céu e o louvarão. Nós, como discípulos de Jesus, somos chamados a ser o solo bom, a receber a palavra de Deus com alegria e permitir que ela transforme as nossas vidas. Devemos cultivar um coração aberto, buscando uma relação íntima com Deus, alimentando-nos na palavra e da Eucaristia, praticando a oração e vivendo sempre a caridade. Obrigado, Marco, pela sua reflexão. Nesse domingo, realmente somos convidados a avaliar a qualidade do solo dos nossos corações, como o nosso irmão Marco falou. E realmente a gente está aqui, né, pensando nessas palavras de Jesus, com um coração receptivo à sua palavra mesmo. Então, nós devemos nos comportar, nós devemos estar numa boa disposição de receber a palavra de Deus. Isso é a mensagem do dia, né? A disposição do coração humano, né? Ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. Então, nesse domingo, como já fomos introduzidos a esse domingo, que vamos agora avaliar tudo isso, né? Ouvindo a palavra de Deus, ou nas reuniões, ou nos encontros da celebração da palavra, ou na Santa Missa. E vamos sempre estar atento a ouvir essa palavra de Deus e colocando em prática. Infelizmente, hoje em dia, dentro da igreja, durante a missa, durante a liturgia da palavra ou durante a homilia, tem a maioria dos jovens ou das pessoas mexendo com o celular, né? É o tempo de agora ler as mensagens, ou ler as notificações ou algumas coisas. Não é o tempo de se distrair e mexendo no celular. É o tempo de se concentrar e escutando a palavra de Deus, que será para nós no altar o pão da vida. Obrigado, Marco, pela sua reflexão. E vamos agora entrar nas perguntas e respostas deste domingo. A Claudete e o João Vicente vão responder a essas perguntas. Eu vou começar com o João Vicente. Então, a primeira pergunta. Vamos colocar assim.
O que a palavra do semeador nos ensina sobre as diferentes formas como as pessoas respondem à mensagem do reino de Deus? Como nós já ouvimos do Marcos, também do Patinac, falando a respeito dessa parábola do semeador, né, que Jesus, diante da multidão, ele faz esse anúncio em relação a usa a semente, né, uma forma de chamar mais atenção, como ele mesmo é questionado quando os próprios discípulos perguntam: por que tu falas em parábola? Mas esta parábola é para que a gente se sinta, como é que se diz, em contato até com a natureza, em relação à agricultura, ao plantio, como a sementeagem no próprio terreno. Isso no terreno, quando se fala do plantio, da plantação. Mas, no caso, falando a respeito da parábola em relação ao ser humano, nós vemos que ele apresenta o caminho, apresenta o espinho e apresenta o terreno pedregoso. Isso também relacionado ao nosso coração. Então, o nosso coração ele pode ser um coração duro, assim como que a mente da gente seja vazia, que a gente ouve a palavra, mas é como foi falado, muitas vezes a gente está ligado no celular ou distraído, quem entra, quem sai, quem entra, qualquer movimento, e a gente se distrai. É como aquela semente que caiu no caminho. Foi os passarinhos de repente comeu e tudo sumiu, nada restou. Vem aquela parte, muitas vezes, aquela semente onde cai no terreno pedregoso, muitas vezes a gente ouve a palavra, mas, infelizmente, o nosso coração é um coração duro, onde não tem uma terra fértil, e essa palavra não pode dar fruto, não pode produzir o seu fruto, não pode fazer efeito nenhum na nossa vida. Por outro lado, também aquela que cai no terreno pedregoso, é aquela semente que caiu, né? E ela foi sufocada, além das pedras, também pelos espinhos, né? A nossa vida também, muitas vezes, cheia de preocupações com o materialismo, com as coisas do mundo, a gente se preocupa tanto com os afazeres da vida e esquece, né, que a palavra de Deus é a fonte da vida. Como ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem nenhum por mim. Isso tudo é baseado realmente na palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus e a põe em prática, ela vai se tornar o caminho, a verdade e a vida. Porque é a palavra de Deus que nos dá a vida. Mas muitas vezes a gente se prende muito ao materialismo, né? As coisas atraentes que esse mundo oferece, coisas enganosas, e aí a palavra de Deus, ela entra, muitas vezes ela quer fazer o efeito, mas quando ela vai chegando ao ponto de fazer o efeito, a gente se inunda com as coisas do mundo, com o materialismo, e a palavra de Deus é esvaziada do nosso coração. Feliz daquele que tem um coração fértil, onde a palavra produz 100, 60 e 30. Então, se nós não temos a capacidade de ouvir a palavra de Deus, fazer com que ela produza os 100, nem os 60, mas se ela produzir pelo menos os 30, já é uma grande vitória para todos aqueles que ouvir a palavra de Deus e as põem em prática, que a gente possa transformar esse coração, muitas vezes duro, coração sensível para as coisas do mundo, né? Atraente, que se atrai com tudo, né? Que se deixa levar pela beleza, pelo materialismo. Não, se a gente tiver capacidade de produzir pelo menos os 30, louvado seja Deus, porque a gente está seguindo um caminho, né? E se a gente consegue fazer com que o nosso coração produza os 30, vamos lutar para que produza os 60 e os 100. Porque isso é que Deus quer da gente, né? E que Deus nos abençoe e o Espírito Santo nos ilumine hoje e sempre. Obrigado, senhor Vicente, né, pela sua resposta. E né, depende da situação do coração humano, né, de receber a palavra de Deus, né? Tem algum coração que parece um coração de pedra, coração bem duro, né?
e receber essa palavra de Deus fica difícil, né? Tem alguns corações que são caminho para perder essa palavra mesmo, onde a mensagem é rapidamente roubada. Então, a situação do nosso coração é importante mesmo, recebendo essa palavra de Deus, tá? Muito obrigado por essa pergunta. E vamos te fazer mais uma pergunta. Como essa parábola enfatiza a importância da compreensão na recepção e na resposta aos ensinamentos de Jesus neste trecho do Evangelho? Realmente, o que ele nos enfatiza como eu falei, seguindo quase mesmo a mesma resposta, é que a gente esteja, né, um coração aberto, um coração sensível, um coração que a gente, ao ouvir essa palavra, que a gente partilhe ela, né, que a gente viva essa palavra. E não viva somente para a gente, né, para si, mas que a gente transmita esta palavra. Né? Eu estou fugindo um pouquinho até do próprio Evangelho de hoje, quando a gente né, no vosso caminho anunciar, e o reino de Deus está próximo. Então, essa é uma forma de a gente fazer com que essa semente, essa palavra penetre o nosso coração e faça com que a gente possa fazer com que o reino de Deus aconteça, né? Aconteça através da nossa vivência, que seja uma vivência verdadeira, uma verdadeira não baseada no caminho, onde a semente cai, mas é pisada, ela desaparece de momento. Para que essa semente, essa palavra, ela permaneça no nosso coração e a gente faça com que o reino de Deus cresça, que o reino de Deus aconteça na minha vida, na vida de todos aqueles que estiverem em volta, né? Que a minha possa realmente é uma forma de eu anunciar, fazer com que essa palavra cresça, né? Através até de eu ouvir essa palavra e na minha maneira de viver, no meu modo de agir, que ela seja uma forma dessa palavra produzir esses frutos. É isso que eu imagino nessa segunda parte. A palavra de Deus, ela floresça e cresça e faça com que, não como já disse São João, importante é que ele cresça, que através da escuta da palavra, que eu medito a palavra, que eu faça com que os outros cresçam, que essa semente cresça, produza e floresça frutos de santidade, de amor e de misericórdia. Muito bem, para que possamos ouvir, viver a palavra e dar frutos. Isso, a partir da sua resposta, fica muito claro, né? Então, esse papel é importante, fica na compreensão e na recepção, e também da resposta das pessoas, né? E não somente na compreensão, eu conheço a palavra, mas será que você já recebeu essa palavra no coração? Será que você está dando frutos, né? E como Jesus vai dizer, né? Os que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Muito bem. A compreensão é muito importante, porque ela permite que a mensagem se enraize e frutifique na vida da pessoa. Muito bem. Obrigado, João Vicente. Que Deus abençoe. Amém, E a pastor. Claudete, vamos agora virar na sua direção. Claudete, vamos tirar alguma clarificação da sua parte, né? Quais são alguns dos diferentes tipos de espinhos que podem sufocar o crescimento espiritual da palavra de Deus em nossas vidas, conforme descrito na parábola? Então, né, como já os nossos irmãos estão falando, né, sobre os espinhos, né, que impedem o nosso crescimento espiritual, então esses espinhos realmente são as preocupações mundanas, né, o que o mundo nos oferece, e a gente vai se distraindo com todas essas preocupações, e inclusive também os enganos da riqueza, né, porque a necessidade do dinheiro, a necessidade de correr atrás da riqueza, do dinheiro, faz com que nos desvie essa atenção de Cristo. E isso pode nos prejudicar muito no nosso crescimento espiritual. Porque
o dinheiro, ele é necessário. Para a gente viver, o dinheiro é necessário. Mas ele não pode ser tudo na nossa vida. Ele precisa ser administrado certo, correto. Então, ele não pode estar em primeiro lugar em nossa vida. E isso prejudica muito mesmo o nosso crescimento espiritual. Então, principalmente os jovens, né, que hoje trabalham e correm atrás do progresso, correm atrás do crescimento financeiro e acabam esquecendo do lado espiritual. Isso é muito triste, né? Muito que a gente está vendo por aí também, né? É muito triste a gente ver essa realidade nossa, dos jovens, das pessoas que estão correndo atrás da riqueza. Então, isso faz com que a gente não cresça espiritualmente. E o que nós temos que pedir muito para que esses jovens, né, voltem para Deus. Esse é o nosso papel. Principalmente nesse ano, que a gente está no ano vocacional, né? E a gente está vendo essa discrepância aí de correr atrás da fortuna e acabar esquecendo o lado espiritual. Muito Certo? bem, muito obrigado, Claudete. E, na verdade, como ficou mesmo, né? Gostei, como você falou, que os espinhos representam preocupações mundanas, né? Incluindo o engano das riquezas e as preocupações da vida, né? Porque imagina alguém entrando na igreja para participar da Santa Missa, né? E na hora da palavra de Deus, o coração dele já está na é, é, na situação da conta bancária, pensando como que vai ser tirado 5.000 no final do mês, né? Assim, essa preocupação que a minha conta está cheia, está assim, né? Eu não consigo fazer nada por esse mês. O meu salário entra na conta e já foi tirado, né? Pelo banco, porque eu tenho muitas dívidas, né? Então, isso é uma situação. A pessoa desse jeito não vai acolher bem essa palavra de Deus. Só escuta, claro, gosta de escutar a palavra de Deus, mas as preocupações da vida, a busca do dinheiro, a busca dos bens materiais, das riquezas. Você está na igreja, você está preocupado com como comprar algum carro, ou como roubar e conseguir alguma coisa, né? Os bens materiais, consumerismo, quer continuar consumindo as coisas sozinho. Então, tudo isso podem sufocar, são espinhos que sufocam a palavra de Deus na nossa vida. Obrigado mais uma vez. E temos mais uma pergunta para você completar essa sua sessão, tá? Então, outra pergunta é: como a parábola do semeador enfatiza a importância de um coração receptivo para produzir uma vida frutífera de fé? Pois é, a parábola ela destaca um coração receptível. Para que a gente tenha um coração receptível, é preciso humildade e estar disposto a receber a palavra para produzir uma colheita abundante. Um coração receptível à mensagem de Deus permite o crescimento e a transformação de acordo com a sua vontade. Eu vou ter a liberdade de falar uma historinha da palavra. Um senhor, um homem, ele foi na igreja, num desses grupos de oração, né, que recebem o Espírito Santo, e e se arrepiam. Aí ele não sentiu nada. Ele não sentiu nada. Ele ficou preocupado. Falou: meu Senhor, eu queria tanto sentir a tua presença, eu queria ouvir o Senhor, mas eu não estou sentindo nada, não tive arrepio, não caí nem nada. Aí ele saiu, foi embora. Triste, porque não tinha ouvido nada, não tinha. Chegou no estacionamento, ele esbarrou num carro e riscou o carro do vizinho. Aí o que ele fez? Pegou um papel, escreveu, né?
Eu me chamo fulano, meu telefone é esse e moro em tal lugar. Fui eu que risquei o teu carro. Então, se você precisar de um conserto, eu estou aqui, só me ligar, porque eu sou o culpado. Ele parou um pouquinho e percebeu, falou, poxa, mas em outra situação eu faria isso? Não, não faria. Então, a palavra, ela não chega assim, derrubando, fazendo essas coisas todas. A palavra chega de mansinho, sutil. E o dia a dia você vai percebendo um comportamento diferente em você. Eu vou me comportando dia a dia melhor, cada dia melhor. Assim é os frutos da palavra, né? Quando a gente a põe em prática, a gente começa a ver os nossos erros, a gente começa a ver as nossas dificuldades quando ouvimos a palavra. Mas para que isso a gente precisa ter humildade e querer realmente ouvir a palavra, ter sede da palavra de Deus. Aí sim ela vai frutificar. Aí sim ela vai dar bons frutos e uma boa colheita. Amém? Amém. Obrigado a Claudete por essa resposta excelente, que inspira muito, né? E gostei que você falou que um coração receptivo à mensagem de Deus permite crescimento e transformação de acordo com a sua vontade. Então, depende muito mesmo da recepção, da situação do coração, e receber essa palavra de Deus, né? Coração receptivo é essencial, né, na verdade. Vamos falar, por exemplo, nos vários tipos de solos que temos, né? E sabemos que temos um solo arenoso, né? Temos argiloso, temos humoso também e calcário. Então, depende de cada solo e sabemos que nesses tipos de solos é o solo humoso, que é muito bom para plantar, para suportar a vida das plantas, né? Vamos dizer, porque outro tipo de solo sim, mas depende da situação do solo. Tipo arenoso, é difícil, né, receber bem a água para suportar a vida das plantas. Então, a capacidade de cada solo de suportar a vida das plantas. E assim também os nossos corações. Então, depende do coração de cada pessoa. E nós vamos entender que, ó, é bem estar numa boa disposição de ter um coração bom, né, humilde, coração humilde, de ter um coração que fica muito aberto, né, disposto a receber a palavra de Deus, para produzir uma colheita abundante. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. Agora vamos para a última pergunta. O Marco vai fechar essa sessão, vai dizer também mais uma coisa, né, sobre esse nosso encontro, fechando com essa pergunta. O que a parábola do semeador nos ensina sobre a responsabilidade daqueles que ouvem e compreendem a mensagem do reino de Deus de produzir uma colheita abundante de boas obras? A parábola nos ensina que a responsabilidade recai sobre aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus, pois são eles que têm o potencial de produzir frutos para o reino. A colheita de boas obras é o resultado natural de uma fé autêntica e transformadora. Quando acolhemos a palavra de Deus em nossas vidas, ela deve encontrar solo fértil em nossos corações. Isso implica em atitudes de abertura, humildade, obediência, disposição para viver os ensinamentos de Jesus. Produzir uma colheita abundante de boas obras significa viver em conformidade com os valores do reino de Deus, demonstrando amor, justiça, misericórdia, compaixão e serviço aos outros. É permitir que a palavra de Deus nos molde, transforme e influencie todas as áreas de nossa vida, seja na família, no trabalho, na comunidade ou mesmo na sociedade. Essa responsabilidade de produzir boas obras
não é um fardo pesado, mas uma oportunidade e um privilégio. Quando nos entregamos à ação do Espírito Santo em nós, somos capacitados a viver uma vida que reflita a presença de Deus em nossas palavras, ações e relacionamentos. No entanto, também é importante reconhecer que a colheita não depende exclusivamente de nossos esforços, mas da ação de Deus em nossas vidas. Ele é o verdadeiro semeador, que planta a semente da palavra em nossos corações. Portanto, devemos nos aproximar dele em oração, buscando sua graça e pedindo que ele nos ajude a sermos discípulos frutíferos. Obrigado, Marco, por essa resposta muito excelente. Gostei como você falou que essa parábola enfatiza a responsabilidade das pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? De dar frutos em resposta à mensagem do reino de Deus, né? Ou seja, aqueles que recebem e compreendem a palavra. Então, olha, a compreensão, que é muito importante, né? Então, aqueles que ouvem e recebem, compreendem a palavra de Deus, são chamados a viver sua fé e a produzir boas obras, né? Para demonstrar o poder transformador da palavra de Deus em suas vidas. Então, também gostei como você falou que a colheita não depende das pessoas, não. Não depende das pessoas. A gente só para fazer a nossa parte, né? Ouvir a palavra, compreender a palavra, né? E viver a palavra. E tudo isso, Verdade. o resto, vamos deixar para frente. É Deus que vai fazer a colheita mesmo, né? E tudo isso a partir dos nossos frutos que as pessoas vão nos conhecendo. Então, que o mundo vai conhecer também melhor Jesus. Obrigado, Marco, mais uma vez, por essa resposta. E a gente vai, né, colocar esses aspectos, né, para melhorar a nossa vida espiritual. Então, irmãos e irmãs, a lição geral, a partir de mim, né, da minha parte, a lição geral deste domingo é baseado na forma como recebemos e respondemos a mensagem de Deus. Como que eu já falei no começo dessa gravação, né? Então, o jeito que recebemos e compreendemos a mensagem de Deus tem um impacto direto em nosso crescimento e frutificação espiritual. Eu já falei isso no começo da nossa gravação. Então, a parábola nos mostra que existem diferentes tipos de corações representados pelos diferentes tipos de solo, né? Como Jesus demonstrou na parábola, que reagem de maneiras distintas à palavra de Deus. Alguns corações são duros e insensíveis, outros são superficiais e inconstantes, enquanto outros são distraídos e preocupados com as coisas mundanas, infelizmente. Então, há também corações receptivos que acolhem a palavra com sinceridade e compreendem, permitindo que ela cresça e produza frutos abundantes. Então, essa lição nos lembra da importância de cultivar um coração receptivo e aberto, livre das distrações e preocupações deste mundo, para que a palavra de Deus possa encontrar solo fértil em nossos corações. Então, queridos irmãos e irmãs, precisamos ouvir e compreender a mensagem de Deus, permitindo que ela transforme nossas vidas e produza frutos de amor, justiça, serviço aos outros, como Marco também destacou, né? Além disso, a parábola nos desafia a examinar nossa responsabilidade como ouvintes da palavra de Deus, né? Como é que estamos ouvindo essa palavra de Deus? Como é que também nos colocamos como seus seguidores, né? Somos chamados a levar essa mensagem do reino de Deus aos outros, né? Compartilhando o evangelho com aqueles ao nosso redor, principalmente aos que necessitam muito, né? Vamos ser mesmo
agentes da palavra de Deus, né, levando isso a todo mundo para que possam chegar no bom conhecimento da fé e de Jesus Cristo. E, queridos irmãos e irmãs, ah, muito obrigado por esse momento de que estamos aqui nos aprofundando nos textos bíblicos desse domingo, né, conhecendo mais a palavra de Deus. Eu quero agradecer a presença da Claudete, né, a presença do Marco Ferrão e a presença do João Vicente neste domingo, de receber o meu convite de partilhar essa palavra de Deus e também, né, responder bem para ajudar ensinando, né, as pessoas para que chegam a conhecer a nossa fé. Muito obrigado por essa a presença de vocês e de que outra vez que a gente chama vocês, daí vocês respondem, vocês voltem ao nosso canal. Deus abençoe vocês e que tenham uma boa semana. Amém. Amém. Muito Amém. obrigado. Muito obrigado, Padre Chinaka. Mais uma vez foi um prazer estar aqui no seu canal. E que ao meditarmos sobre a parábola do semeador, possamos renovar nosso compromisso de sermos solos férteis para a palavra de Deus. Que possamos superar as distrações e os apegos do mundo, buscando uma vida de fé profunda e frutificação espiritual. E que nossa resposta generosa à palavra de Deus seja uma fonte de bênçãos para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Que a semente do Evangelho caia em solo bom em cada um de nós, produzindo uma colheita abundante de amor, justiça e paz. Uma ótima e santa semana a todos vocês. Eu só tenho que agradecer, né, ter participado dessa reflexão. É o meu agradecimento. Mas pela segunda vez fui convidado, tem que agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que o senhor tem dado, e só faz, para mim é só, como é que se diz, é só crescimento, graças a Deus, só tenho que agradecer muito. Agradecer também ao Marco, à Claudete, por esse momento que passamos refletindo a palavra de Deus. Como é que se diz? Que a gente seja, o nosso coração seja um coração fértil, que produza frutos de amor, justiça e, sobretudo, de caridade, que a gente possa levar a mensagem de Deus aos outros, para que faça, sendo que nós temos que crescer, mas o importante mesmo é que os outros cresçam. Já vou repetir aquele que São João falou. O importante é que ele cresça e eu diminua. Amém. Amém? Uma boa noite e um ótimo final de semana para todos. Obrigado. Irmãos e irmãs, se vocês estão gostando do que estamos fazendo aqui, aperta um like e deixe seus comentários e depois a gente vai passar a ler esses comentários. E também se inscreva no nosso canal para que a cada vez que colocarmos um novo vídeo no nosso canal, você será a primeira pessoa para descobrir esse vídeo e para também assistir. Uma boa semana a todos vocês e fiquem com Deus. Amém. Amém. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.